A paz do Senhor a todos, um bom dia. Sejam bem-vindos a mais um devocional aos pés de Jesus. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de uma passagem que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, dos versículos 1 até 15. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente, o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Meus queridos, com base nesse texto, com base nessa passagem bíblica, eu quero abordar um ensinamento que Jesus nos traz, não só por meio dessa passagem do Evangelho, mas por algumas outras que comprovam algo que é muito importante que nós precisamos saber. Nós vimos que nessa passagem, um homem é curado de uma enfermidade que o acompanhava havia 38 anos. Há 38 anos, aquele homem não conseguia caminhar direito, não conseguia andar direito. Há 38 anos, havia alguma coisa, algum impedimento na vida daquele homem, na saúde daquele homem, que o impedia de levar uma vida normal, que o impedia de andar, de prosseguir, de caminhar como toda e qualquer pessoa. 38 anos, meus irmãos, é um tempo muito grande para se padecer de uma enfermidade. É um tempo muito longo para se estar aprisionado, restrito, como estava aquele homem. 38 anos é uma vida. E durante toda uma vida, aquele homem se sentia preso, aprisionado, dependente dos outros, incapaz de fazer uma série de coisas. E nessa passagem, Jesus cura esse homem. Imediatamente aquele homem se levanta, imediatamente ele consegue caminhar e carregar a própria maca, o próprio leito. E ele reencontra com Jesus um pouco depois. E nesse reencontro, Jesus fala algo que serve como lição para nós. Jesus olha para esse homem e fala assim: presta atenção, agora você está curado. Então, não peques mais, para que não te ocorra nada pior. Sabe o que isso ensina pra gente, meus queridos? Isso ensina que há determinadas enfermidades nas nossas vidas, determinadas prisões nas nossas vidas, determinados impedimentos nas nossas vidas, que nos perseguem por anos e anos e anos e anos e anos e anos, que nos atormentam por anos e anos e anos e anos. Determinadas doenças ou determinadas enfermidades que a medicina não consegue curar, não consegue diagnosticar muitas vezes, não consegue dar um jeito.
e que nós ficamos aprisionados a elas, porque a origem dessas enfermidades não é uma origem natural. A origem dessas enfermidades é o pecado. E o pecado nas nossas vidas, ele pode gerar prejuízos enormes. O pecado, meus irmãos, tem o poder de nos paralisar, de impedir a nossa caminhada, de impedir que nós sigamos adiante, que nós vençamos. E também tem o poder de trazer enfermidades de todas as espécies. Enfermidades físicas, doenças que nós conhecemos, como era o caso desse homem, mas também enfermidades mentais, psicológicas e o que é pior, a enfermidade espiritual. Na verdade, o pecado, ele tem poder de gerar morte nas nossas vidas. Ele nos separa do Senhor, ele nos separa de Deus, que é onde realmente existe vida. E na medida em que nós somos separados de Deus, somos separados do Senhor, a morte se instala, ela se estabelece. Então até o nosso corpo sente isso. O nosso corpo passa a ser atacado e perde o poder de se defender, porque estamos separados do Senhor. Note, Jesus não fala que toda enfermidade física é originada no pecado. Não é isso que essa passagem quer dizer, e que isso fique bem claro. Existem diversas outras passagens na Bíblia em que Jesus cura enfermos, e em nenhuma delas ele fala de pecado. Mas em algumas ocasiões Jesus toca nesse assunto. E ele deixa claro que, embora nem todas as enfermidades ocorram por causa de algum pecado específico ou de uma vida de pecado da pessoa, algumas enfermidades ou em algumas situações, aquilo que você está sofrendo, aquilo que você está padecendo, decorre do pecado. Decorre de uma vida contrária àquilo que o Senhor estabeleceu como correto, aquilo que Ele estabeleceu como certo. Decorre da quebra de mandamentos, de princípios que Deus estabeleceu para o nosso benefício, para que nós vivamos de forma harmônica, harmoniosa e pacífica aqui nessa terra. Então, em algumas situações, sim, a enfermidade, inclusive física, tem sua origem no pecado. E aí não há remédio que cure, não há tratamento médico que vá curar. Numa situação dessa, só o arrependimento e a conversão é que pode pôr fim àquele impedimento, àquela enfermidade. O que eu quero extrair dessa passagem para nós é que o pecado traz morte, gera enfermidade, traz impedimentos para as nossas vidas, nos impede de caminhar, nos escraviza, nos torna como aquele homem, muitas vezes, incapaz de ir adiante, incapaz de prosseguir. Mas que Jesus tem o poder para nos livrar da maldição do pecado. Na verdade, essa é uma das suas principais obras. É aquilo que ele realizou na cruz. Nos livrou do poder da morte e do pecado. Porém, como ele disse para aquele homem, vá e não peques mais. Se nós permanecermos numa vida de pecado, somos nós que nos afastamos do Senhor, que nos afastamos da vida e voltamos para o caminho da morte. Então, meus queridos, pegamos esse ensinamento de Jesus para as nossas vidas, para que possamos desfrutar de vida, de saúde, nos livremos do pecado.
nos libertemos de uma vez por todas do pecado. Um bom dia a todos. A paz do Senhor.